Vamos começar com o tubarão galha branco oceânico. Ele tem um olfato especialmente aguçado, o que facilita na hora de apanhar as suas presas. Nós também vamos acompanhar equipes que trabalham com os temíveis tubarões tigres. Essas equipes capturam, colocam identificadores e depois devolvem os tubarões tigres ao mar aberto. O Planeta Terra começa agora. Tubarões. Entre todas as criaturas no mar, os tubarões provavelmente são os que mais causam medo. E não é à toa. Os tubarões são os principais predadores do mar. E se os homens entram no mar, eles também podem acabar se tornando presos. Tubarões mortais. Nos últimos 10 anos, 615 pessoas foram atacadas por tubarões e 80 delas morreram. É claro que os problemas só existem quando os tubarões e as pessoas estão juntos em lugares onde ocorrem ataques. Há muitos mitos envolvendo os tubarões, mas quais tubarões costumam atacar? Quais são os mais perigosos? No último programa vimos 6 dos 10 mais mortíferos. O cação-limão, com sua visão excelente. O tubarão azul, tenaz e com uma grande área de ocorrência. O ágil e supersensível tubarão-martelo. O cação-mangona, cujos dentes são um pesadelo. O tubarão cinzento dos recifes, um competidor feroz. E o anequim, rápido como um raio. Esses são 6 entre 10. Agora, os 4 mais mortíferos. Galha branca do oceano com seu olfato muito aguçado. O tubarão tigre, que come tudo que puder. O lendário tubarão branco. E o cabeça chata, o tubarão que pode ir a quase qualquer lugar. Os registros de ataques de tubarão são mantidos no Museu de História Natural da Flórida, no Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões. A coleção começou em 1958 e remonta ao primeiro ataque registrado em 1580. O diretor da unidade é o Dr. George Burgess, que todos os anos coleta relatos de 75 a 100 ataques de tubarão no mundo todo, incluindo alguns ataques de galha branca oceânicos, um tubarão que viaja em mar aberto guiado pelo faro. Seu olfato é tão bom quanto o de um cão de caça. E precisa ser. Os grandes mares tropicais são como grandes desertos. E qualquer odor estranho atrai esses tubarões, mesmo se estiverem a muitos quilômetros de distância. Se um marinheiro cair na água, ele não viverá o bastante para que se registre um incidente no arquivo de ataques de tubarões. É por isso que há apenas 5 registros de ataques desse tubarão. O galha branca oceânico é um dos tubarões mais agressivos que existem. Imagine como é difícil ganhar a vida no mar aberto, onde não há muitos recursos. Então, quando você encontra alguma coisa, é bom que você transforme o que encontrou rapidamente numa refeição. Então, em geral, os animais oceânicos, incluindo os tubarões, tendem a ser predadores muito agressivos e muito eficientes. Então, o galha branca oceânico é um daqueles tubarões que mais se deve temer. Em qualquer tipo de incidente, geralmente os galha branca são os primeiros tubarões a aparecer. Um galha branca sente alguma coisa. Ele fareja traços de alguma coisa. Um vazamento de combustível, talvez, que ele aprendeu a ligar à ideia de comida.
Quando um galha-branca oceânico não está indo na direção de um som ou um odor, ele fica em um ponto morto, economizando energia, viajando lentamente e esperando algo aparecer. E algo aparece. Os sons de desastres podem percorrer quilômetros. Os desastres também produzem muitos fragmentos e espalham cheiros pelas correntes marinhas. Os galha-branca oceânicos podem rastrear moléculas de substâncias químicas na água. O olfato é o único sentido em que um nervo em si detecta o cheiro no meu nariz ou no nariz do tubarão. É a mesma célula que leva esse sinal direto para o cérebro. Então, de certo modo, o olfato é o único sentido que faz o cérebro dele se encontrar com o mundo exterior. As aberturas nasais de um tubarão foram projetadas para ser precisas. Uma dobra de pele separa a água que entra no nariz da água que sai dele, garantindo que a informação recebida pelo tubarão esteja atualizada. Ele percorre a trilha de odor em zigue-zague e vai rejeitando os odores menos fortes até que, finalmente, encontra a origem. É claro que os galha-branca oceânicos não ganham a vida com naufrágios. Os naufrágios são apenas um adicional. O que eles querem mesmo são os peixes grandes. Geralmente, quando pensamos em tubarões, imediatamente pensamos em dentes. É isso que torna os tubarões tão assustadores. Eles têm um suprimento praticamente ilimitado de dentes, e cada tubarão tem dentes especializados para pegar e matar seu alimento favorito. Os galha-branca oceânicos têm dentes com dois formatos, pontiagudos na maxila inferior para segurar peixes e dentes triangulados e serrilhados em cima, uma boa ferramenta para cortar carne. Os tubarões brancos têm dentes pontiagudos quando são jovens, mas à medida que crescem, seus dentes vão ficando mais triangulares, revelando uma mudança na dieta dos adultos. Os dentes triangulares e serrilhados são como facas para cortar carne, foram projetados para cortar peixes e carne mais duras. Já os tubarões-tigre têm dentes muito adequados para um de seus alimentos favoritos, as tartarugas. Seus dentes são serrilhados e têm a forma de um abridor de latas. A capacidade de comer tartarugas tornou o tubarão-tigre um generalista. Se os dentes dele podem abrir tartarugas, podem também morder quase qualquer coisa. Os tubarões-tigres são responsáveis por 116 ataques a humanos. Eles tentarão comer tudo o que puderem encontrar. E eles são enormes. O tubarão-tigre é uma espécie de navio de guerra do mundo dos tubarões. Eles ficam bem grandes. Eles não são os tubarões mais velozes, mas têm muita força. Os dentes dos tubarões-tigre, é claro, têm um desenho singular. Eles foram feitos para cortar grandes pedaços daquilo que por acaso morderem. Sua cabeça é grande, suas mandíbulas são potentes. Essa é uma espécie que pode facilmente tirar um pedaço de uma tartaruga, de uma grande tartaruga marinha, do mesmo jeito que nós morderíamos um biscoito ou uma bolacha. Sendo assim, eles são a espécie com a qual temos que nos preocupar mais nas áreas tropicais e subtropicais, porque as consequências de uma única mordida são suficientes para matar. Os tubarões-tigres já morderam caixas de leite, sapatos, pedaços de carros, assim como aves e às vezes humanos. Eles não param de morder até acabarem com alguma coisa. Mas isso significa que eles se alimentam indiscriminadamente? O caso é que esses objetos estranhos tendem a se destacar do restante dos outros mais comuns. Então, se você captura um tubarão que engoliu uma bolsa feminina, ou um rolo de papel higiênico, ou um traje de malha de aço, essas coisas são mais notáveis. Durante as nossas pesquisas, capturamos um tubarão que infelizmente estava morto. Quando abrimos, encontramos um saco de coxas de frango congeladas, ainda na embalagem. Então, essas são as coisas que se destacam. Um outro fato é que essas coisas muito estranhas são muito indigestas e ficam mais tempo no estômago.
Quando você analisa os conteúdos do estômago, vê coisas de difícil digestão. Esse é um dos motivos pelos quais sempre se considerou que as tartarugas compunham grande parte da dieta dos tubarões-tigre. Bem, eles realmente comem tartarugas, mas a tartaruga provavelmente não compõe a maior parte de sua dieta. Um dos motivos pelos quais achamos que sim é porque as carapaças de tartaruga se dissolvem muito lentamente. Então, de certo modo, sua dieta é muito variada. Mas não é o caso de dizer que eles comem qualquer coisa. E no caso deste tubarão-tigre, parece que o grande mordedor também pode ser mordido. Pode ser um pouco injusto pensar nos tubarões-tigre apenas como latas de lixo. Quando há uma iguaria em especial à sua espera, os tubarões podem percorrer grandes distâncias para chegar a ela. Isso revela não só uma preferência gastronômica, como também sugere uma noção de tempo. Eles parecem saber quando os filhotes estão crescendo as penas e entrando na água, porque quando os filhotes não estão por perto, os tubarões raramente aparecem. Mas será que os tubarões têm consciência da época do ano e associam as estações aos pássaros? Cientistas do Instituto Havaiano de Biologia Marinha estão tentando descobrir exatamente para onde os tubarões-tigre vão e em que época. Eles o estão capturando e fixando etiquetas sônicas sofisticadas. E isso não é apenas para responder a perguntas sobre os filhotes de albatroz, mas também para salvar os tubarões. Aqui no Havaí, quando ocorria um ataque humano, todos saíam correndo e tentavam matar o tubarão mais próximo, pensando que ele era o culpado. Mas desde que as pesquisas foram iniciadas, a matança parou. As descobertas dos cientistas mudaram esse tipo de atitude. No final da tarde, eles estendem uma longa linha ao longo do leito do mar. Presas a ela a cada 3 metros estão linhas mais curtas, cada uma com anzol e iscas frescas compradas no mercado de peixe. Dessa maneira, qualquer tubarão que for fisgado ainda será capaz de nadar em círculos e manter oxigênio passando por suas guelas. Na manhã seguinte, as linhas são recolhidas. Perto de Honolulu, os biólogos pegaram 2 tubarões-tigre. Um deles é enorme. O tubarão maior precisa ser colocado numa boia enquanto eles puxam o resto da linha. Depois, eles puxam o menor. Carl Meyer explica como o sistema de etiquetas funciona. Esse é o tipo de transmissor que vamos implantar hoje no tubarão-tigre. Esse tipo de etiqueta em especial é um dispositivo para registrar dados. Ele é capaz de coletar informações sobre o ambiente do animal enquanto ele se desloca, nadando em várias profundidades. Com a etiqueta existem 2 sensores. Este aqui é um sensor de pressão, que coleta informações sobre a profundidade em que o tubarão está nadando. E este coleta informações sobre a temperatura da água na qual o animal se movimenta. As informações são armazenadas numa placa-mãe dentro da etiqueta. Depois, nós conseguimos recuperar uma parte dessas informações quando o tubarão-tigre chega ao alcance de um dos nossos monitores nesta área aqui, no leito do mar. A etiqueta é registrada pelo monitor que informa que o animal está passando. E então ele recebe um sinal do monitor que faz com que ele descarregue todas as informações armazenadas. E através da análise desses dados, podemos descobrir o que os tubarões andaram fazendo desde que os soltamos e assim podemos montar um padrão da profundidade em que eles nadam e das temperaturas de água que encontram. E esses são mais alguns elementos nas atividades dos tubarões. Vamos dar uma olhada neles. Parecem pequenos. Quantos tem? São adoráveis. Peguei um ontem. Agora eles podem lidar com um tubarão menor, mas sempre tendo em mente que pequeno em termos de tubarão-tigre ainda é muito maior que nós.
Não é nada fácil manusear um animal que pode facilmente decepar a sua mão. Cuidado, cara. Cuidado. Muito bem. Isso, você pegou. Eles não colocaram uma etiqueta eletrônica neste tubarão, colocaram uma etiqueta numerada. Se ele for capturado novamente, os biólogos esperam que a etiqueta seja mandada para o instituto para que eles possam dizer até onde o tubarão viajou, quanto tempo levou e quanto ele cresceu. No final, eles não conseguem tirar o anzol, mas isso não é um problema. Os anzóis são de aço baratos e enferrujam em poucas semanas. E agora o grandalhão. Eles avistam a boia. E essa é a última coisa fácil nessa tarefa. Lá vem ele, cara. Agora precisam controlar o tubarão. O truque é virá-lo de cabeça para baixo. Quando são virados desse jeito, os tubarões entram numa espécie de transe. É o que se chama imobilidade tônica, como se o tubarão estivesse drogado ou hipnotizado. Olha isso. Olha isso, cara. Esse aqui já teve um transmissor preso a ele. A cicatriz está bem aqui. O tecido cicatriza muito bem nesses tubarões. Eles têm uma capacidade incrível de cura e regeneração. Já este tubarão foi recapturado. Nós não sabemos se ele perdeu sua etiqueta de identificação. Não sabemos há quanto tempo isso ocorreu. Mas um transmissor foi colocado nele. Mas já que se trata de um tubarão que costuma voltar a esta área, é um bom candidato para receber outro transmissor. Embora os biólogos estejam sendo o mais cuidadosos possível, esta pesquisa pode ser invasiva. Mas acredita-se que a quantidade de tubarões salvos através deste trabalho compensa o desconforto temporário causado ao tubarão. Certo, no focinho dele, na marca de 1 metro. 287. DCO, Tá melhor. 2,87. O quarto link, 3,14. Ele estava bem ali mesmo, Movimento total, pertinho. 3,39 metros. São quase 11 pés. Vamos pôr uma etiqueta de identificação numerada no tubarão. Certo, vamos lá. Conseguiu? Carl, leia o número daquela etiqueta pra mim. 2,65. Muito melhor. Eles pegam um pequeno pedaço do clasper, órgão copulador do tubarão, para que possam analisar seu DNA e descobrir a qual população ele pertence. Agora, a cirurgia. Carl faz uma incisão na barriga do tubarão. Poucos animais têm a pele tão rija quanto um tubarão. E ela está coberta de pequenos dentículos que a torna tão difícil de cortar quanto um pneu. A etiqueta é inserida sob a pele do tubarão na cavidade corporal. A capacidade de cura dos tubarões é lendária. O ferimento irá cicatrizar rapidamente. Uma pequena sutura e o grande tubarão-tigre está quase pronto para ir. Que beleza. Ah, legal.
certo, pessoal. O tubarão nadando na vertical é instantaneamente acordado do transe, sai nadando com o transmissor em sua barriga, deixando os biólogos com uma última tarefa a cumprir. Eles precisam levar o equipamento de registro de dados para o fundo do mar. É a máquina para a qual o transmissor passa dados onde o tubarão está, a que profundidade está, assim como a temperatura da água. Essas informações são registradas cada vez que o tubarão se aproxima a uma distância mínima de 400 metros. Até agora, nossos dados mostram que uma grande percentagem dos tubarões-tigre que pegamos perto de Honolulu, de fato, voltaram para lá. Mas não há nenhum padrão nisso, eles podem sumir por semanas ou meses antes de voltarem. E rastreando, descobrimos que eles nunca param de se mover, que estão se movendo constantemente. E 24 horas depois que colocamos neles o transmissor e os deixamos ir após segui-los, eles já tinham avançado 48 ou 64 quilômetros do ponto de onde estávamos. E eles não são estritamente costeiros, viajam nos canais entre as ilhas. E não sabíamos disso antes de começarmos a fazer esse tipo de trabalho. Então, nosso trabalho está mostrando que eles voltam ao lugar onde começaram, mas que não há nenhum padrão nisso. E entre as visitas, eles viajam grandes distâncias. Os tubarões-tigre atacam humanos porque eles estão no mar. Mas um outro tubarão ataca os humanos porque os confundem com outra coisa. No próximo bloco, a espécie de tubarão que o cinema americano tornou famosa no mundo inteiro, o tubarão branco. Nós voltamos em instantes. Nesse bloco de 10 tubarões mortais, o programa vai contar tudo sobre o tubarão branco. Esse incrível tubarão ficou famoso e se tornou referência de ferocidade depois do filme de Steven Spielberg. Você vai conhecer locais onde eles atuam e vai perceber que os tubarões brancos atacam humanos simplesmente por confundi-los com alguns alimentos da sua dieta. Até mesmo detalhes de cor e de contraste podem contribuir para que sejamos, digamos, abordados por esses gigantes do mar. Estamos de volta com a série da BBC no Planeta Terra. O tubarão do filme, ele em pessoa. O tubarão branco. O tubarão que chega como elemento surpresa, o número 2 na nossa contagem regressiva. Desde o início dos registros, os tubarões brancos são responsáveis por apenas 348 ataques e 67 mortes. De fato, a vingança humana, o famoso flagelo dos mares, tem sido tão bem sucedida que em muitos lugares o tubarão teve que ser protegido. Os tubarões brancos, diferentemente dos tubarões tigres, são chatos para comer. Eles realmente preferem focas e leões marinhos, animais geralmente encontrados na arrebentação, onde há pouca visibilidade, a água é turbulenta e uma emboscada é a melhor técnica de caça. Se você evoluiu durante mais de 1 milhão de anos para comer focas e está em águas turbulentas e rasas perto da costa, você olha para cima e vê isso, o que você faria? Existem muitas forças físicas que estão ocorrendo nessa situação, com as ondas quebrando, o repuxo, as correntes e tudo mais. Então, o tubarão nesse ambiente está tentando ganhar a vida e tem que lutar contra essas forças para tomar decisões rápidas. Achamos que a maioria desses tipos de ataques são casos de erro de identidade, no qual o tubarão interpreta mal a movimentação de um humano na superfície da água ou logo abaixo dela. O tubarão apenas fica confuso. Para algumas pessoas, é claro, essa confusão é puro azar. Outros nem conseguem acreditar na própria sorte. A história mais surpreendente que eu conheço envolvendo o tubarão branco aconteceu com um amigo com quem trabalhei por 10 anos, Peck Ewart. Peck e Mike estavam surfando no litoral da Califórnia e Mike estava uns 3 metros à frente de Peck. Mike ouviu um barulho forte, se virou, olhou para trás. Eles estavam 1,20 m no ar. Peck estava em cima e a prancha logo abaixo dele. Embaixo da prancha estava a cabeça de um tubarão branco. Ele agarrou a prancha e voltou para a água. Peck caiu bem em cima da cabeça do tubarão branco. Ele soltou a prancha, começou a nadar e se mandou. E acredite, Peck saiu sem nenhum arranhão. Foi uma coisa incrível.
Uma cena mais provável teria sido como essa. O que se pode fazer para reduzir as chances disso ocorrer? Bem, você pode ser mais cuidadoso na hora de escolher a roupa do seu traje de banho. Os registros do arquivo de ataques de tubarão sugerem que algumas cores são mais seguras. Os tubarões são capazes de ver muito bem os contrastes. Então eu suspeito que uma mulher usando um biquíni amarelo sobre um corpo bem bronzeado provavelmente será muito mais visível do que alguém que esteja usando um biquíni marrom escuro sobre um corpo bronzeado. Em áreas onde os tubarões brancos são encontrados, eu recomendaria usar trajes de cores mais chamativas. Ou talvez algumas roupas de neoprene que as pessoas usam hoje, que parecem com uma salada de frutas flutuante, seriam as melhores escolhas. Então, para evitar tubarões brancos, não se vista como uma foca. Os tubarões brancos são animais sólidos e pesados. Eles são caçadores de focas. Para isso, eles têm de ser velozes. Mas eles não são especialmente ágeis. Eles tendem a nadar em linha reta e põem muita força nisso. O que nos diferencia das focas e leões marinhos, que também estão sujeitos ao mesmo tipo de ataque, é que nós conseguimos fugir de cena entre o primeiro e o segundo ataque. Frequentemente se diz que os tubarões brancos não gostam do sabor de carne humana. E isso pode ser verdade. Mas existe algo muito simples que pode influenciar seu comportamento e por que, em sua estratégia de alimentação, eles usam o elemento surpresa. No caso dos tubarões brancos, é preciso levar em consideração o que forra as suas famosas mandíbulas, os dentes. Eles são grandes, serrilhados, imponentes e apavorantes. Mas embora outros dentes estejam alinhados logo atrás de uma espécie de esteira, o tubarão não quer perder aqueles que estão em serviço no momento. Ele não quer lutar, porque as lutas podem danificá-los. Os tubarões brancos são muito esquivos. Eles usam a visão para se alimentar. Eles vêm de trás ou de baixo e agarram. E, frequentemente, eles saem nadando com a vítima na boca durante algum tempo e então a soltam. E então eles voltam para um segundo ou terceiro ataque. Os tubarões brancos costumam atacar primeiro através de um golpe, depois soltam, dão uma mordida forte na vítima e então esperam que ela morra. Isso exige muito menos dos dentes. Esses tubarões não são de escolher muito. Eles gostam das águas mais frias, perto do litoral, onde há muitas focas. Eles gostam, por exemplo, da Nova Zelândia. E é por isso que as pessoas que nadam com focas na Nova Zelândia estão procurando encrenca. Entretanto, esse é um passatempo popular, assim como nadar com golfinhos em outros lugares. Graham Chambers tem um negócio. Ele leva pessoas para nadar com as focas. Mas isso pode ser seguro? Nós temos muita sorte nesta área, porque há muitos recifes rasos e pequenas baías rasas onde as focas gostam de brincar. E basicamente, nós ficamos nessas áreas. E eu não consigo imaginar que um tubarão grande, como um tubarão branco, que é construído como um tanque, eu não posso imaginá-lo entrando nessas áreas. E eu também acho que as focas teriam algum tipo de comportamento diferente para nos avisar. Nós nos sentimos bem seguros aqui. Bem, há águas rasas e águas rasas. Os tubarões brancos atacam nos bancos de areia, na arrebentação, sim. Mas talvez não sejam tão velozes nos lugares mais baixos e rochosos que têm muitas plantas marinhas e outros obstáculos. As pessoas aqui provavelmente estão seguras, contanto que não sigam as focas para o mar aberto.
Minha única história com tubarões brancos aconteceu num mergulho no Havaí. Na verdade, foi durante um eclipse total do Sol. Eu estava a uns 9 ou 12 metros e essa locomotiva enorme passou devagar, bem acima da minha cabeça. Não deu a menor atenção para mim. E isso me fez imaginar sobre quantos mergulhadores aquela coisa tinha passado. E é animador pensar que podemos estar mais seguros na água com esses tubarões do que pensamos. Na verdade, se não confundem pessoas com focas, pode ser muito fácil se relacionar com os tubarões brancos. O biólogo Mark Marks usa um snorkel e nada com eles o tempo todo. Ele está estudando o comportamento social e a estrutura social do tubarão. Ele acredita que não há nenhuma outra maneira de fazer isso a não ser se misturando com eles socialmente. Ele diz que manter a imagem popular do tubarão branco como uma máquina de comer é subestimar muito o animal. Os tubarões, diz ele, têm uma estrutura social e costumam combater por espaço e por status. Eles golpeiam e provavelmente mordem uns aos outros, mas às vezes também cooperam entre si e parecem ter uma certa etiqueta social. Eles seguem um ao outro e depois fazem um tipo de nado sincronizado. Eles se separam e vão ao encontro um do outro, e o menor cede passagem para o maior. Definitivamente, ele é subordinado a essa grande fêmea. Ele acha que, às vezes, os tubarões brancos dão uma mordidinha nas pessoas pelo mesmo motivo que mordem outros tubarões. Ou seja, como parte de um combate para mostrar sua superioridade. A versão que apresenta os tubarões brancos como animais sociais e não como simples assassinos solitários foi estabelecida apenas recentemente graças a Marks e outros cientistas ousados. Eles já viram os tubarões nadando em pares e até mesmo caçando desse jeito. E até um tubarão guiando uma foca na direção de outro tubarão. Os tubarões brancos parecem ter um sistema de acasalamento que consiste na reunião de fêmeas em grandes grupos, com machos perambulando entre esses grupos. São viagens que podem ocorrer em vários oceanos. Hoje em dia, há dúvidas se esses tubarões comem humanos intencionalmente. Os tubarões brancos querem gordura e nem mesmo o humano mais obeso tem tanta gordura quanto uma foca. Mas os tubarões brancos são enormes, chegando a medir mais de 6 metros. Eles podem pesar várias toneladas, eles são potentes e como matadores de pessoas são lendários. Mas o motivo deles serem o número 2 da lista é porque não há muitos deles, porque eles têm uma reprodução lenta. A vingança dos humanos aumenta ainda mais o risco de extinção. Pode não haver muitos deles, mas quando um deles ataca, todo mundo fica sabendo. Não por causa da área ter um grande número de tubarões, mas porque tem um tubarão branco. A região tropical do Pacífico é enorme e as massas de terra costumam ser ilhas pequenas, muito remotas e isoladas. Aqui, obter bons dados sobre ataques de tubarão é difícil. E os poucos dados obtidos são poucos confiáveis. De fato, às vezes, os tubarões são menos uma questão de estatística e mais uma questão de mitologia. Nas ilhas do Pacífico, as histórias são passadas de uma geração a outra. Os havaianos acreditam que um membro da família que tenha morrido sob determinadas condições reencarnará na forma de um tubarão, um manu. Não apenas como um tubarão qualquer, mas um tubarão especial conhecido da família. Esta dança fala sobre um deus tubarão que, disfarçado de homem, entrou numa aldeia e roubou todas as donzelas. Sua identidade foi revelada quando todos os homens foram obrigados a andar sobre folhas. Os homens amassavam as folhas. O deus tubarão, não. Outros lugares onde os ataques de tubarão não costumam ser registrados são a América do Sul e a Índia. Os tubarões atacam regularmente, mas isso é visto apenas como mais um fato da vida. E parece que não ocorre a ninguém relatar o fato. A quantidade de ataques de tubarão hoje em dia é de cerca de 78 a 80 por ano, isso as registradas. Mas isso não quer dizer que são registrados todos os ataques de tubarão no mundo. É um mundo grande.
Especialmente no terceiro mundo, os países registram pouquíssimos ataques. Então, eu acho que ocorrem cerca de 75 a 100 ataques por ano, dos quais apenas 3/4 são registrados neste momento. Ataque de tubarão não é um dos maiores perigos que um ser humano corre. Peguemos um ano em especial. Em 1996, tubarões feriram 18 pessoas. Mas só nos Estados Unidos, 1.567 pessoas tiveram acidentes com produtos de limpeza para vasos sanitários. Quase 11 mil se acidentaram com bacias e baldes. Cerca de 139 mil com escadas. Já os pregos e parafusos e taxinhas atacaram mais de 198 mil pessoas. Então, muitas pessoas mais foram feridas limpando privadas do que se envolvendo com tubarões. E a chance de morrer em um acidente em seu carro a caminho da praia ou de um ataque cardíaco quando chegar lá é muito maior do que ser atacado por um tubarão. Mas quando os tubarões atacam, quem são os alvos mais prováveis? No topo da lista estão os surfistas, com 45%. Em seguida, os nadadores, com 27%. Depois, os praticantes de mergulho livre e equipado, 26%. E depois, praticantes de Morey Buggy e caiaque, com 2%. A seguir, completando a lista dos 10 tubarões mortais, nós vamos conhecer o tubarão cabeça chata. Não perca! O tubarão cabeça chata é o personagem central nesse bloco do programa sobre as criaturas aterradoras do mar. O cabeça chata é ágil, versátil e é encontrado também em rios. Há vários relatos e estudos que mostram a presença desses tubarões em água doce. Veja como os pesquisadores conseguem fisgá-los para estudar melhor os seus hábitos. O planeta Terra volta a mergulhar em águas profundas atrás desses gigantes mortais. Ele é encontrado em praticamente todo lugar, até mesmo na água doce. É o tubarão cabeça chata, oficialmente envolvido em 82 ataques, mas extraoficialmente em muitos mais. Ele é versátil, ele ataca tudo que estiver ao seu alcance, sendo ou não provocado. Não há praticamente nenhum limite para as viagens dos tubarões cabeça chata. Ele foi encontrado a 4.000 quilômetros correnteza acima no rio Amazonas. Ele vive no lago Nicarágua, no Zambeze, no Ganges e até mesmo no rio Mississippi. Isso para não falar nos mares quentes e nos litorais. Mas os tubarões cabeça chata aparecem frequentemente em lugares onde você não pode vê-lo, ou melhor, onde não esperaria vê-lo. Ele vive perto do litoral e das ilhas, mas frequentemente vai para as enseadas rasas ou nas águas turvas ou enlameadas. E notavelmente na água doce. As pessoas que eles atacam podem estar nadando no oceano, pescando ou simplesmente atravessando um rio a pé. É a combinação de ferocidade e versatilidade que põe o cabeça chata no topo da lista. Ele é um predador grande e potente que sabidamente come humanos, quer estejam no oceano, no rio ou até mesmo no meio de algumas das grandes cidades do mundo. Brisbane, na Austrália. Aqui, todos os dias, pessoas viajam de catamarã por um percurso que tem mais de 2.000 tubarões. Mas será que as pessoas se preocupam com os tubarões? Bom, eu não vi nenhum, mas ouvi pessoas falando sobre tubarões. Ouvi sim. E o meu tio pegou um tubarão. Um filhotinho, bem ali. Mas, na verdade, eu nunca vi um. Quando estamos aqui, nós nadamos.
porque os tubarões ficam lá no fundo. Quando eles sobem o rio, nós vemos as nadadeiras deles. Pode ver os tubarões antes que se aproximem? Posso. E você não tem medo de ser mordido? Não. Richard Spillans, um biólogo da Universidade de Queensland, está tentando descobrir como os cabeças chatas podem ir da água salgada para a água doce. E para isso, ele tem de ir pescar. O rio Brisbane começa nas montanhas e tem mais de 300 quilômetros de comprimento. O local de pesca de Richard fica a 96 quilômetros de seu estuário. Não tem havido ataques de tubarão perto daqui desde 1994, quando um esquiador caiu. Mas Richard sabe que há tantos tubarões neste rio e que um outro ataque é inevitável. Os adultos vêm para a água doce para dar à luz filhotes. Nós não sabemos muito sobre como tudo isso acontece. Esse é um dos motivos do estudo. Bom, a melhor maneira de pegar tubarões no rio aqui em cima é usando uma linha mais grossa. É isso aqui que usamos para pegar os tubarões cabeça chata. Este é um anzol pequeno, quimicamente afiado, com um pouco de arame. O motivo pelo qual usamos o arame é porque o cabeça chata tem dentes muito afiados. Como isca, estamos usando tainhas vivas. O cabeça chata é a única espécie de tubarão com uma ampla área de ocorrência e que tolera água doce. Isso não é fisicamente possível para outros tubarões. Eles não sobrevivem na água doce. Os tubarões cabeça chata podem viver na água doce por até 3 ou 4 anos. Eles não vêm para cá por um curto período de tempo e depois voltam para a água salgada. Eles podem viver na água doce por muito tempo. Um dos motivos pelos quais eles sobem os rios pode ser para dar à luz, aproveitando que as tainhas estão se reproduzindo e que há bastante comida para os filhotes. Os filhotes vivem no rio até ficarem grandes para as tainhas e então descem o rio para pegar algo maior. Uma das perguntas que eu espero responder nesse estudo é como eles toleram a água doce. Para fazer isso, vamos comparar tubarões de água doce com tubarões de água salgada. As guelras em sua glândula retal são os órgãos que eles usam para pegar sais ou excretar sais da água. Pouquíssimos peixes e muito menos tubarões conseguem ir da água salgada para a água doce. Mas os tubarões cabeça chata não têm esse problema. A pesquisa de Richard quer descobrir exatamente como eles fazem isso. Este com certeza é um tubarão. Dá para sentir pelo jeito que puxa. Está nadando em direção ao barco agora. Ele é pequeno, mas tem o temperamento de um grande. A confirmação do fato que existem tubarões de água doce pode fazer você pensar 2 vezes antes de entrar num lugar como este. Mas as pessoas estão sendo avisadas. Elas só não estão preocupadas. Os ataques de tubarões de água doce raramente acontecem na Austrália. Mas eles acontecem. A maioria dos tubarões capturados são filhotes. Mas todos sabemos de onde vêm esses bebês. E um cabeça chata adulto tem quase 3 metros de comprimento. Se um cabeça chata pode nadar 3.200 quilômetros subindo o rio Amazonas, subir 113 quilômetros pelo Brisbane é moleza. Eles sobem até os rios em Nova Jersey. Em 1916, na cidade de Matawan, a 18 quilômetros do mar, houve 3 ataques num único dia. O dia 12 de julho foi quente. Vários rapazes estavam brincando no rio quando viram uma nadadeira. E então, de repente, um dos amigos deles desapareceu. Eles correram para a cidade e voltaram com um grupo de resgate. Stanley Fisher mergulhou e encontrou o corpo do garoto destroçado. Mas quando tentava trazê-lo para a margem, ele também foi atacado e mais tarde morreu. O povo da cidade ficou chocado.
Especialmente quando, alguns quilômetros rio abaixo, outro garoto, Joseph Dunn, de 12 anos, também foi atacado e o tubarão levou uma de suas pernas. Toda a cidade ficou assustada e eles se mobilizaram. Eles tentaram encontrar e matar o tubarão de todas as maneiras possíveis. Eles usaram armas, usaram dinamite. Mas ainda assim, o tubarão fugiu. A imprensa foi à loucura e a história acabou inspirando o livro Tubarão. Mas é quase certo que o tubarão de Matawan não era um tubarão branco. Na água doce tinha de ser um cabeça chata. Há muitos tubarões cabeça chata por aí e sabe-se que eles já mataram muitas pessoas. Não se sabe quantas, mas podemos apostar que são muitas, muito mais que as 82 registradas. Na Índia, por exemplo, o tubarão cabeça chata é muito temido. Ele ataca peregrinos no sagrado rio Ganges e se alimenta dos cadáveres que pegou nas águas sagradas. Mas não é só no Ganges. Ele está por todo lugar. Desde 1981, 50 balsas afundaram em Bangladesh e mais de 1000 passageiros morreram. E quando as balsas afundam, porque estão sobrecarregadas ou porque colidem, as pessoas são lançadas em rios repletos de tubarões. Alguns não conseguem chegar à margem, outros são levados pelos cabeças chatas e simplesmente desaparecem. Esses desaparecimentos dificilmente são registrados pelo Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão. Sim, os tubarões podem ser maus. E foi por isso que eles chegaram ao topo. Eles são criaturas altamente evoluídas e sofisticadas. São muito importantes, como os maiores predadores do mar. Quando um deles ataca um humano, ele só está fazendo o que tem de fazer. E não adianta as pessoas levarem para o lado pessoal. O que precisamos fazer é devotar mais energia e recursos para entender esses animais, para que seja possível ficarmos perto dos tubarões sem sermos atacados. E isso só pode ser uma coisa boa. Boa, mesmo quando dos 10 mais mortíferos tubarões que existem estiver por perto. E lembre-se, estes 10 tubarões estão na lista porque todos têm talentos especiais, até mesmo admiráveis. O cação-limão que tudo vê. O tenaz tubarão azul. O ágil e supersensível tubarão martelo. O cação mangona, com seus dentes surpreendentes. O tubarão cinzento dos recifes, o grande competidor. O veloz anequim, rápido como um raio. O galha branca oceânico com seu faro aguçado. O tubarão tigre, comendo tudo que encontrar. O lendário tubarão branco. E o cabeça chata que parece ir a qualquer lugar. Quando você está na água, está no mundo deles. Lembre-se disso.